Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Paralelo de Física. Aqui você encontra as melhores aulas de física universitária. Eu sou o professor Hilton Júnior e lhe convido a aprender a física universitária da melhor forma que você encontrará no YouTube. Aqui é o melhor canal. Você encontrará aulas de teoria e resolução dos principais livros de ensino superior. Hoje nós vamos trabalhar o exercício do volume 2 do livro do Halliday, Fundamentos de Física, na 10ª edição. Estamos no capítulo 12, o primeiro capítulo aí do volume 2. Vamos aí fazer a leitura da nossa primeira questão. Acompanha comigo. Como a constante G é praticamente a mesma em todos os pontos da grande maioria das estruturas, em geral, supomos que o centro de gravidade de uma estrutura coincide com o centro de massa. Neste exemplo fictício, porém, a variação constante de G é significativa. A figura 12.25 mostra um arranjo de 6 partículas, todas de massa m, presas na borda de uma estrutura rígida de massa desprezível. A distância entre as partículas vizinhas de mesma borda é 2 metros. A tabela a seguir mostra o valor de G em metros por segundo ao quadrado na posição de cada partícula. Usando o sistema de coordenadas mostrado na figura, determina na letra A a coordenada x do centro de massa, na letra B a coordenada y do centro de massa do conjunto. Em seguida, determine na letra C a coordenada x do centro de gravidade e a coordenada y do centro de gravidade do conjunto. Daí, da onde foi retirado o exercício, tá? Com a sua referência bibliográfica. Vamos aqui para o quadro para resolver essa questão. Vocês podem ver, coloquei o exercício novamente aqui para a gente poder acompanhar e não se perder. Refiz a figura. Dentro dessa figura aqui, então a gente tem as posições de cada partícula, lembrando que todas elas apresentam a mesma massa m e a aceleração gravitacional que cada uma está sujeita. Já que cada uma das alternativas solicitadas aí no problema, ele pede para que a gente faça as localizações desses centros. Então vamos aqui para a letra A, colocar aqui uma posição para que vocês enxerguem bem. Pronto. Para a gente achar o x do centro de massa, a gente vai ter que fazer o somatório de todas as posições x vezes as massas, né? Então seria assim, um MI, N, vamos pôr um Nzinho. Pronto. MN, XN sobre o somatório de todas essas massas. Então, por definição, é uma média ponderada da massa pela posição da partícula, tanto no eixo x quanto no eixo y. Só não vou colocar o do y lá, porque ele é a nossa segunda alternativa e a gente dá continuidade. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Acompanha comigo. X do centro de massa. Então, eu vou pegar a partícula 1, cuja massa dela é m, e vou multiplicar pela posição que ela se encontra no eixo x. E a posição da partícula 1 é 0. A partícula 2 também tem massa m. O x da partícula 2, 0. A partícula 3 também tem massa m. E o seu x é 0. Esses 3 pontos, eles não estão no eixo x, ou eles são projetados sobre o zero do eixo. Aquela questão de localização de para-ordenados da matemática, estão lembrados? Então, elas não apresentam componentes no eixo x, somente no eixo y. Como a gente só olha para o eixo x, agora, para o outro lado, nós temos a massa 4, m, e sua posição, 2. Porque o exercício diz que a distância que nós temos de ponto a ponto, tanto na horizontal quanto na vertical, equivale a 2 metros. Então, a partícula 5, a posição é 2, e a partícula 6, a posição também é 2. Ok? Então, todas elas apresentando a mesma massa m, posição 1, 2 e 3 no eixo x, 0,
No eixo X, 4, 5 e 6 estão no ponto 2. Tudo aqui colocado. Vamos dividir tudo isso pela soma de todas as massas do sistema. Como estão 6 massas iguais, dividiremos por 6m. Ok? Compreendeu? Se não entendeu, pausa o vídeo, escreve aí nos comentários. Professor, não entendi. Tem alguma videoaula? Mas eu garanto, eu boto a videoaula de centro de massa para vocês aí ao final do nosso vídeo, ok? Bem, desenvolvendo. X do centro de massa fica 3 multiplicações aqui por 0, não altera nada. 2, 4, 6. Então, nós temos 6m divididos por 6m. A posição X no centro de massa é igual a 1 metro. Está aí a nossa posição X. O que, de certa forma, se parar para pensar, nessa distribuição de massa, o meio entre 0 e 2 seria 1. Então, nós teremos bem ali no meio o X do centro de massa. Beleza? Agora, vamos fazer o que o exercício pediu para a letra B. Vamos fazer aqui ao lado. Que é o Y do centro de massa. E a proposta é a mesma. Somaremos todas as massas até a enésima sobre a soma de todas as massas. Os subíndices desses limites seria de 1 até a enésima, que no caso para nós é 6. Por isso que a gente vai somar 6 parcelas, ok? Bem, então na mesma pegada aqui, no mesmo estilo, o Y do centro de massa é igual a M da partícula 1 para o eixo Y, ela vale 0. Porque ele está na origem, no centro. Mais, agora, M da partícula 2. E a partícula 2 se encontra em 2 metros. Dá uma lida aí no enunciado. Ó. A distância entre as partículas vizinhas de mesma borda é 2 metros. Então, o que a gente tem? Todas as partículas que são vizinhas ficam 2 metros uma da outra. Então, aqui é 0, 2. Beleza? A partícula 3 agora vai estar em? Isso, 4, né? 2, 4. Então, a gente vai ter mais M vezes 4. Mais partícula 4. M vezes 4, ela também está na mesma posição Y que a 3. Partícula 5, M vezes 2, para o eixo Y, o 2 e o 5 aqui são iguais, os pontos, é a mesma altura. E os 3, a posição é 0 para o eixo Y. Tá claro isso? Lá embaixo, a divisão, soma de todas as massas, continua com 6m. Ó, deu bem no limite ali, hein? Mas tá aí, ó. Bem para todo mundo enxergar. Tranquilos? Dei a afastadinha para que vocês deem uma olhada. Minha cabeça tá cortando ali. Fechou? Então vamos lá. Fazer agora essa continha, ó. 0. Vamos só passar um risco aqui para evitar a gente enxergar a coisa errada. Ó. 0 e 0 foi embora. Então a gente tem 2m's, 2m's. Dá 4, com 4, 8, com 8, 12. Então, o nosso Y do centro de massa, ele vai dar 12m's. Dividido por 6m's, o nosso Y do centro de massa, 2, não sei, está em metros na figura? Deixa eu voltar ali só para poder ver nos eixos o nosso desenho. Não, ele não definiu em nada. Não, ele definiu sim, desculpa. Agora que eu li no enunciado, né? Partículas vizinhas é de 2 metros. Lembrando que esse M é M de massa, tá? A gente cortou e a resposta é metro. Não vai confundir aí. Então, o Y do centro de massa, 2 metros. Tá aí, ó. Encontramos o centro de massa desse conjunto de partículas. Note, se a altura total do sistema em 4 metros, a figura ficou um retângulo perfeito, o Y tem o centro de massa em 2. Juntando 2 com 1,
o centro de massa da estrutura está bem no meio dela. Isso geralmente vocês aprendem em matemática, traçando, né, aquelas diagonais, o encontro delas, enfim, vocês aprenderam isso aí nas suas aulas de geometria, matemáticas básicas, depende da matéria do seu curso. Mas está aí, localizando o centro de massa. Agora ele quer o centro de gravidade. Como a gente vai fazer para encontrar o centro de gravidade? Para o eixo X, a gente vai fazer a mesma proposta. Agora, o que muda é que a gente, ao invés de somar massas, a gente soma peso da enésima partícula, posição da enésima partícula sobre o peso dessas partículas. Até aqui, tá tranquilo? Tá de boa? Dá uma olhada aí, preste atenção. Bem, então vamos continuar aqui agora pensando que peso é massa vezes gravidade. Vamos anotar isso aqui, ó, para não esquecer que o nosso P é igual a M vezes G. Então, o que a gente está fazendo aqui é o produto de massa vezes gravidade, ou seja, a gente vai acrescentar um G no meio disso tudo que a gente fez. Se a nossa distribuição fosse homogênea, fosse uma estrutura maciça, como ele diz ali no enunciado, né? O centro de gravidade coincide com o centro de massa. Como a gravidade ela é diferente ao longo de todo o corpo, né? A gente não tem nenhuma estrutura, né? São um conjunto de partículas, mas a ideia básica do enunciado mostra que o G ele é variável, não é constante em todos os pontos. Então esse centro de gravidade ele vai ser deslocado. Agora, se esse G fosse igualmente distribuído por toda a estrutura, seja partícula, ou seja uma estrutura homogênea, fixa, a gente não teria diferença, estaria ali localizada, coincidente esses dois centros, tá? Bem, então vamos achar onde está esse centro. Mesmo princípio, vou ter que dar uma enxugada na letra, porque vai acrescentar o G, né? Ó. Então, X do nosso centro de massa, ele fica a partícula M1, que é M, o nosso G1, que é 8, X1, que é 0, mais M, o G2, que é 7,8, vezes 0, mais a terceira partícula é M, gravidade de 7,6, só que 0. Lembrando que essas três partículas para o eixo X é nulo. Agora vamos para outra, que é a 4, é M de 7,4 vezes 2, mais M de 7,6. Vai ficar. Vou ver se eu passo a C aqui e a D embaixo, beleza? Isso vai ocupar o espaço aqui no quadro. Ó, então tem uma partícula, 2, 3, 4, 5. A sexta partícula é M de 7,8 vezes 2, dividido por somatório dos pesos. Então, a partícula 1 é M vezes 8, mais M é 8 vezes 7,8. Partícula 3, M vezes 7,6. Partícula 4, M 7,4. Partícula 5, M 7,6. Partícula 6, M 7,8. Eita, esse aqui ficou grande, hein? Dá uma olhada aí com calma. Vamos aqui tirar o que deu 0, para não confundir a nossa visão. Ó. Todos aqui deram 0. Vem aqui. O que é que sobrou para nós? Ó? Vamos fazer continha. Pega aí a sua Cássio. Para quem não viu o nosso vídeo do primeiro exercício do volume 1 do livro, questão 1, capítulo 1 do nosso livro, fala um pouco sobre a calculadora, a importância dela. Então vamos lá. 7,4 vezes 2 mais 7,6 vezes 2 mais 7,8 vezes 2. Isso aqui vai dar 45,6. Então, X do centro de massa deu 40, centro de gravidade, gurizada. Meu querido estudante,
Vamos confundir ali, a gente está calculando o centro de gravidade. Eu tenho certeza que você viu isso e falou, ô professor, é centro de gravidade, corrige aí. Se fosse ao vivo, você já me dava o tópico, eu tenho certeza. Então, ó, 45,6 M dividido. Agora lá embaixo, é só uma soma. 8 com 7,8 vezes 2 deles, mais o 7,6 vezes 2 deles, mais 7,4. Aqui vai dar 46,2 M. Lembrando que esse M é o M de massa, então aqui ele corta. E o X do centro de gravidade, vou pôr aqui na frente, X do centro de gravidade vai dar 45,6 dividido por 46,2, 0,987 metros. Então tá aí uma tampinha. Esse é o X do centro de gravidade. Ou seja, se a gente viesse aqui para o gráfico, ia estar um pouquinho antes desse centro aqui. Ia estar deslocado um pouquinho para o lado esquerdo aqui do seu vídeo. Agora faremos a mesma coisa para o Y. Então, o Y do centro de gravidade na nossa letra D vai ser o somatório dos enésimos pesos pela coordenada y sobre o somatório de todos os pesos. Ou seja, a nossa pegada matemática igual ali. Vamos lá, eu vou dar uma agachadinha aqui para poder escrever com mais qualidade para vocês, tá? Então, o y do centro de gravidade fica igual. Primeira partícula, ela é de massa m, gravidade 8, coordenada 0. Mais, segunda partícula, ela é m, de gravidade 7,8, de coordenada 2. Mais, terceira partícula, massa m, gravidade 7,6, coordenada 4. Caiu na calculadora. Mais, quarta partícula, ela é M, gravidade 7,4, coordenada 4, a gente está aqui, ó, quarta partícula, mais M, da partícula 5, que é 7,6 de gravidade, coordenada 2, mais M de 7,8 da sexta, e a coordenada é 0. Dividido pela mesma soma. Só vou deixar indicado então, ó, M8 mais M7,8 mais M7,6 mais M7,4 mais M7,6 mais M7,8. Beleza? Elas, faltou uma linhazinha aqui a mais para mim. Vou fazer as continhas aqui ao lado. E a resposta eu ponho ali embaixo na última linha. Beleza? Ó, vamos cortar o que é 0, que é o primeiro item e o último item. E vamos somar tudo isso. 7,8 vezes 2 com 7,6 vezes 4. Com 7,4 vezes 4, com 7,6 vezes 2, fechou. Isso aqui dá 90,8 M. 90,8 M de massa. E lá embaixo a soma é a mesma. 46,2 M. Fazendo a divisão de 90,8 por 46,2, isso aqui deu 1,965 para poder ficar com 3 casas aqui, ó. Então, o Y do centro de gravidade, 1,965 metros. Ou seja, um pouquinho deslocado também. Espero
que tenha saído no vídeo. Saiu, ó. Tá aí. Começou bonitinha, a letra organizada, terminou desse jeito. Ficou longo demais. Meu espaço aqui na sala de aula aqui para vocês é um pouquinho curto. Mas tá aí, ó. Essa é a maneira que a gente faz. Se fôssemos localizar esse ponto aqui, ele está antes de 1, antes de 2. É algo bem próximo aqui. Esse seria o centro de gravidade. Ficaria um pouquinho deslocado, tá vendo? Mesmo que tenha tido essas variações, mesmo que pequena, o centro ficou muito próximo. É por essas condições que, quando o corpo ele é homogêneo, uniforme, estrutura maciça, ou simplesmente um conjunto de pontos que formam aí uma figura geométrica, né, parecida com essas estruturas regulares, os centros coincidem, porque a gravidade ela é igual a todos os pontos. Tá? Mesmo com pequenas diferenças, elas ficam bem próximas. O assunto dessa localização de centro de gravidades é importantíssimo para esse capítulo de equilíbrio e elasticidade. Vocês vão trabalhar com equilíbrio de pontos materiais e depois equilíbrio de corpos tensos. Por isso que é importante no sistema de partícula encontrar esse centro e depois num corpo maciço geometricamente, que ele seja considerado um corpo tenso para nós, a gente também encontra esse centro. Vai ser importante para o estudo deste capítulo. E eu fecho por aqui. Vou dar um espaço para você dar um print final. Já te agradecendo aí pela presença, pela oportunidade que você está me dando de poder contribuir um pouquinho com a sua formação aí na universidade com o ensino de física. Tá gostando do meu trabalho? Eu vou pedir para que você deixe aí, ó, o seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito. Tá? Coloca aí o canal para reproduzir direto, passa para os seus amigos da universidade, faz o algoritmo do YouTube entender um pouquinho do nosso trabalho. Também, ou ao contrário, siga aí o nosso Instagram, onde eu posto direto e reto as fotos dos quadros nas universidades que eu trabalho. Também, você pode também ficar um pouco por dentro e ali também ser uma outra forma da gente poder conversar. Bem, vou ficando por aqui, os aguardem nosso próximo encontro, próxima videoaula. Forte abraço!